Vamos ler a palavra que o Senhor nos traz, que se encontra escrita no livro do profeta Isaías. Nós leremos no capítulo 9 desse livro o advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Como o Senhor fala na sua palavra, quem é aquele que pode anunciar o futuro, garantindo que ele seja exatamente como anunciado? Quem é que pode estabelecer regras no futuro e fazer o futuro exatamente como ele determinou que fosse? O futuro é uma terra que ninguém nunca pisou. É uma terra que ninguém nunca passou por ela. Mas Deus, nada ele tem por futuro. Tudo para ele é passado. Conhece tudo e sabe tudo. Esses anúncios na boca do profeta provam isso de forma cabal, total, anunciando o processo que a terra vinha passando e passa até hoje. A diferença é que essa terra passava, ou seja, não é a terra, o ambiente, o solo, os habitantes daqui passaram e passam por muitas aflições. Mas a grande questão é que não havia uma solução, não havia remédio. Os males eram muitos e não tinha um antídoto para o mal. É como alguém que foi contaminado com veneno e não tem antídoto. Ele tem uma morte triste, mas não tem o que fazer, foi envenenado. Uma serpente, por exemplo, quando ela morde alguém, uma serpente venenosa, se não entrar com antídoto, a morte acontece e acontece de uma forma bem triste. Dependendo do veneno, é o tipo da morte que a pessoa tem.
mas certamente a morte virá. Exatamente isso que aconteceu. A humanidade envenenada, não com veneno de serpente, não esse animal que rasteja, uma outra serpente que envenenou o homem com o pecado. E eles estavam morrendo, não tinha saída, porque o preço de pecar é morrer. E essa terra estava angustiada, mas terra que foi angustiada, a angústia sobre a terra, não será entenebrecida. Não é o chão, não é o solo. Somos nós, os habitantes daqui. Havia um anúncio maravilhoso. Não vai ser tudo tornado trevas. Essa terra, esse povo que anda gemendo, não serão transformados em trevas. Há uma chance, há uma oportunidade, há um anúncio de alguém que caminha pelo futuro e fala como quem pode falar. É o Deus Todo-Poderoso. Ele anuncia as coisas que virão e faz com que elas aconteçam. Ele não prevê o futuro. Ele conhece o futuro. Ele cria no futuro o que ele quer e ninguém pode mexer. Qual é o ser humano que pode estabelecer no futuro alguma coisa, se o futuro não existe? Nem o passado nós podemos mexer. Nenhum cientista pode mexer no passado. Só investiga o passado através de geografia e de história. Ninguém mexe no passado. O passado é uma terra que não se pisa duas vezes. O futuro é uma terra que não se pisa nunca. E Deus passeia por lá e por cá. E Ele anuncia com propriedade. Uma parte dos homens não vão ficar cobertos de trevas mais. Não será entenebrecido. Ele envelheceu nos primeiros tempos, tornou velha e cansada. Aqui fala de uma região que não tinha nenhum valor, região pobre. Mas ele fala que no final dos tempos, desse anúncio, aquela região simplesinha, pobre, ela ia ficar enobrecida, ia se tornar uma região nobre. Você sabe, quando tem um grande personagem numa cidade, aquela cidade fica famosa pela fama daquela personagem. Tem muitas pessoas que vêm de uma cidadezinha simples, mas a fama dele sobrepuja a cidade. E quando fala na cidade, fala dele, e quando fala dele, fala na cidade, o nome dele vai até a cidade para dar honra. E aqui falou o Senhor que essa região aqui desprezível, a Galiléia dos gentios, aqui alguém surgiria para dar honra nessa região. E essa honra ninguém pode mais tirar. É aquele que o anúncio dele é muito maravilhoso demais. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Vocês percebem que o profeta está falando, mas não por ele, que ele não tinha competência para isso, ninguém tem. Ele falava com o Espírito de Deus nele. Portanto, era o Espírito de Deus que redigia em Isaías. Olha o que ele fala. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Não é que o sol se apagou. A treva espiritual dominou a humanidade. E Isaías, pelo Espírito Santo, ele falava como se já tivesse acontecido. O povo que andava na escuridão, ele viu uma luz brilhar. Uma grande luz brilhou. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A sombra da morte. A morte faz sombra. Ela tira o brilho, tira o sol. A morte faz sombra. E é uma sombra pesada. E aqui nós vemos o poder de Deus de estabelecer no futuro os seus projetos infalíveis. Estava escrito. Ninguém impediu. Estava registrado. Nenhuma hoste do mal foi competente para anular o projeto de Deus. Tentou, mas não conseguiu. Porque
Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reparte os despojos. Ele estava falando de quem iria conhecer o motivo da alegria. Alguém que faria fama. O nome dele é Jesus. Famoso no céu, famoso entre nós, famoso no meio das trevas. Lá todos os demônios têm medo dele. Muitos homens não ligam para o nome dele ainda. Mas no dia do Senhor, todo ser humano vai se ajoelhar diante de Jesus e não vai abrir a boca, de cabeça baixa, vai escutar a sua sentença. Os demônios tremem de medo, porque eles sabem que esse dia vem se aproximando. Está escrito, saber que há um só Deus, até os demônios sabem e estremecem. Eles têm medo desse dia e desse Senhor anunciado. Multiplicaste a alegria daquele povo, não dos sábios, não dos reis, daquele povo simples que estava cansado de sofrer, de chorar, dos endemoniados, dos doentes, dos desprezados, dos pobres, dos abandonados. Aonde Jesus passava, ele sempre agregava uma multidão. Parte dessa multidão queria só alimento, parte dela gostava de Jesus. Que sejamos nós parte dessa segunda que gosta de Jesus. Tem pessoas que só querem o Senhor para a bênção. Se tem prova, o Senhor não está na vida dele, nega o Senhor, nega tudo. Mas o Senhor, ele falou, se alguém me negar aqui, eu nego ele diante dos anjos. Nós ficamos firmes no Senhor, sofrendo ou alegrando, desempregado ou empregado, doente ou com saúde, muitas vezes perdendo, não tem problema, seguimos com o Senhor, está dentro do que foi acordado conosco. Tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, sobre esse povo. Sabe o que é o jugo? Nunca leram em Salmo? Não permitirás que o cetro da iniquidade permaneça sobre a sorte do justo. O jugo, nesse caso aqui, é como se fosse uma canga que prende dois bois. Aqui o jugo que estava sobre ele, sobre esse povo, era o inimigo de um lado e o povo do outro, arrastado por ele. O Senhor Jesus veio, olha o que fala aqui. Tu quebraste o jugo, quebrou esse jugo, tirou esse povo dessa conexão com as trevas, com o inimigo. E ele colocou em você e em mim outro jugo. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Como o Senhor deu para o irmão há um tempo. O jugo põe dois animais da mesma estatura ligado para andar juntos. Esse é o jugo que estava sobre o ser humano e está até hoje sobre a humanidade. É o inimigo de um lado e o ser humano do outro, arrastado pelo pecado, por toda sorte de miséria. Mas Jesus quebrou esse jugo de sobre nós e nos prendeu em outro jugo suave. Nos amarrou com a corda chamada suavidade. E agora nós andamos com o Senhor preso nesse jugo maravilhoso. Um jugo que é suave para nós. Esse anúncio, irmãos, é muito bonito. Um menino nos nasceu. Olha aqui. O futuro aberto como se fosse um passado. Não fala que vai nascer. Nasceu. É um fato, ele viu. O Espírito de Deus mostrou para ele. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. O principado é uma região administrada por um príncipe, não é? Também é um símbolo de autoridade e hierarquia. Ele traz, e ele tem um principado. E você está dentro do principado desse bendito Senhor. Glórias ao Senhor que nos colocou junto dele. E fala sobre os seus nomes, e são vários nomes, que não é um nome de registro. É um nome de característica, de virtude, de natureza espiritual. Seu nome será maravilhoso. Maravilhoso é alguma coisa extraordinária, que excede tudo que nós conhecemos.
foge da regra, foge do dia a dia, foge do comum. E ninguém como Jesus, ninguém é maravilhoso como ele. Até seu nascimento é maravilhoso. Quando uma camponesinha, uma moça simples, no cair da tarde, recebeu a visita de um varão que ela não conhecia e falou com ela: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Olha, e ela ficou pensando, que saudação é essa? E ele falou, se identificou para ela, porque os anjos não se identificam, mas a missão era tão grande, tão nobre, que ele pôs a credencial dele. Eu sou Gabriel que assisto diante do Senhor. Eu tenho uma notícia para te passar. Você vai ficar grávida. E vai nascer um filho de você. Um anjo veio anunciar a gravidez de uma camponesa que não vivia com o marido. Era casada assim, dada por promessa, mas não coabitavam juntos. Ela falou, mas escuta, eu não sou casado de verdade com ele. Eu não tenho como ter um filho, porque nós não temos convívio de marido e mulher. Assim, olha, como é que vai acontecer isso? O Espírito Santo vai descer em você. Que maravilhoso, né, irmão? E a virtude do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. E você vai ser gerado em você um filho. E ele será chamado Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Essa moça creu. Cumpra-se em mim tua palavra. Diferente de Zacarias, que era um sacerdote velho, quando o anjo falou com ele, você vai ter um filho, ele falou, não tem jeito, minha mulher está velha, eu também estou velho. Era mais fácil ele ter filho velho do que uma mulher solteira ter filho sem ter marido. Mas aqui vem essa característica, ele será maravilhoso. Nunca na história, nenhum líder, nenhum mestre que se intitula mestre, nenhum tipo de grande líder, nunca, ninguém jamais nasceu de uma mulher sem um gameta masculino. É único, porque ele é maravilhoso. Ele não é como os demais. É diferente, separado de tudo. Ele tem características nele que ninguém tem e nunca vai ter. Embora que ele fosse homem, também ele era Deus. A sua natureza humana era legítima, ele tinha fome, frio, sede, cansaço, tinha dor, tinha tudo. Mas a integridade dele sempre foi absoluta. Jesus curou enfermos. Alguns profetas curaram. Jesus ressuscitou mortos e alguns profetas ressuscitaram também. Só que Jesus andou em cima das águas, mas o martelo de Eliseu flutuou também. Mas tem uma coisa em Jesus que ninguém nunca fez. Porque ele é maravilhoso. E é por causa disso que você está de pé até hoje, porque ele é maravilhoso. Ele te escolheu. E você aceitou a escolha, viu que deu certo. É um namoro que vai indo bem. Vai dar um casamento maravilhoso dessa igreja com ele. Maravilhoso, sabe por quê? Levaram um dia um doente para Jesus. Mas tinha tanta gente que a aglomeração, afluíam muitas pessoas na casa. E não dava. E eu via a casa como que era que os judeus faziam. Eles tinham... dava para tirar o telhado. Eles puxavam o telhado dava para tirar. Assim lá dentro, assim lá fora. E o homem querendo ser curado. E os amigos querendo curar o homem. Só tem um jeito de a gente curar esse homem. Não dá para levar esse até lá. Jesus não vai sair porque essa multidão está muito grande. Vamos subir no telhado da casa, vamos afastar esse telhado e vamos descer esse homem lá no meio, onde Jesus está aqui. Ele é misericordioso. Chegou lá e vai fazer alguma coisa. Eu falo sempre isso. Esse doente tinha fé, porque já pensou você descer pendurado, sabendo que você não tem como segurar? Se cai, morre. Mas eu vou descer. Nos braços de Jesus eu pulo. Descer, ele concorda, não sei como que desceram, mas desceram. Quando chegou em frente de Jesus, todo mundo esperando. Agora ele vai fazer um milagre aqui espetacular. Olha a sua fé. Olha,
teus pecados estão perdoados. Aquilo é maravilhoso. O que ele fez ninguém entendia. Era o mais magnífico. Ninguém pode perdoar seu pecado. Ninguém. Nunca, jamais alguém. Nem um profeta, nem Moisés, ninguém, nunca. Senão somente Jesus. Se ele falar, eu perdoo o teu pecado, o seu pecado está perdoado, nunca mais ele vai se lembrar dele. Ele tem o único que pode fazer isso. Foi para isso que ele veio. Por isso que ele é chamado maravilhoso. Porque não tem par. Ele é ímpar, não tem outro igual. Mas eles murmuraram, não entendiam. Eu pensei que eles que ia curar o homem, agora perdoar pecado. Aliás, também que negócio de perdoar pecado. Quem pode perdoar pecado é só Deus. Mas Deus estava também ali. O verdadeiro homem e o verdadeiro Deus estavam juntos. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, quem está muitos anos na cama tem que fazer fisioterapia. Você sabe isso, né? Não anda. Os músculos atrofiam. Se ficou muito tempo, esquece, porque não anda mesmo. Levanta, pega a sua cama, põe nas costas e vai embora. Saiu com a cama nas costas, o pessoal assustado. Como que é isso? É Jesus. Ele é maravilhoso. Ele já tirou você da cama espiritual. Já perdoou seus pecados. Você não pode falar que ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso. Você não pode gostar dele um pouco mais? Não, podemos gostar dele um pouco mais. É bom gostar de Jesus. Faz bem para nós. Quanto mais você gostar dele, mais feliz você será. Esse é um sentimento que traz de volta a felicidade. Conselheiro. Já pensou isso? Conselheiro. Quantas vezes o Senhor nos aconselha, ele poderia nos repreender duramente e nos descartar, mas ele não. E ele mostrou isso aqui quando ele andava por aqui, faz até hoje. Quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, qualquer ser humano comum, quando chegasse perto dele, ele falou assim, traidor, covarde, eu não quero conversar com você. Mas Jesus não falou isso com ele. Olhou para ele, calmo. Amigo, aqui vens. Deu chance para ele arrepender. Deu chance para ele. Aqui a palavra nos ensina, irmão. Sabe que espírito de conselho é o Espírito de Deus? Jesus é um conselheiro de Deus na nossa vida. E nós podemos ser conselheiros na nossa casa, com nossos amigos também. Tem pessoas que um bom conselho tira eles de um grande sofrimento. Um conselho bom livra uma família. Guarda isso. Dom de conselheiro, poucos falam nesse dom. Fazem dom de língua, de profecia, de cura. Dom de conselho quase ninguém fala. E é um dom extremamente poderoso. Quem tem um dom de conselho, desvia o pé de alguém do mal. Hoje essa palavra te encaminha um propósito. Pede para Deus te dar o dom de conselho. Você vai ser muito útil aonde você estiver. Tem pessoas que elas estão perecendo porque alguém não aconselha, não tem quem aconselhe elas. E muitas vezes no passado nós já vimos isso. Pessoas que aconselharam, até uma mulher. Uma ocasião, Davi, ele mandou pedir um pouco de mantimento lá, para, como que chamava o homem lá? Bom, acho que era Nabal. E Nabal, ele falou assim, não vou dar nada para esse Davi não. Fala com ele está fugindo do patrão dele lá. Só que Davi estava protegendo os trabalhadores dele no campo. E quando Davi escutou isso, ele ficou bravo demais. Ele falou, vou mostrar para esse homem. Eu vou descer com meus soldados lá, não vai ficar um. Vou matar todo mundo. A ira pegou Davi. Ele falou, eu vou descer lá, vou encontrar com ele. Quero ver se ele fala isso na minha cara. Aí enquanto ele descia com os homens armados, a mulher desse homem mau, chamava Abigail. Ela percebeu que aconteceu uma tragédia. Ela pegou um burrinhozinho, pôs uma porção de presente, passa, uma porção de coisa. Foi andando na direção dele. Ao invés de Davi encontrar com um soldado armado, ele encontrou com a mulherzinha desarmada, que falou com ele, meu senhor, não vai atrapalhar toda a sua fama, não vai manchar seu nome. Eis aqui as dádivas.
O nome dele fala quem ele é um homem complicado, mas não faça nada disso. Leva as oferendas, as dádivas. Ó mulher, o teu conselho me livrou de fazer um grande mal. Eu evitei de fazer uma desgraça, eu dou graças a ti, que você me tirou de um caminho de um grande tropeço. Que a palavra de Deus, penetrando em ti, te deu o dom de conselho. Aconselha a tua família, aconselha teus... Olha, irmão, tem gente na nossa casa que perece porque nós não temos conselho para dar. O conselho não é aquilo que fala duro, forte. O conselho, ele entra, é suave. Ele cala fundo na alma. E esse homem morreu. Deus ficou bravo com ele. Deus mesmo matou ele, não precisou Davi matar. E essa conselheira, sabe o que aconteceu? Virou esposa de Davi. Os bons conselhos são os bons conselhos, não é verdade, irmão? Deus forte. Que nome bonito, hein? Deus forte. Autoridade. Vocês sabiam que todo o universo, todo o cosmos é sustentado pela força de Cristo? Vocês sabiam disso? Tudo que existe, Ele que sustenta. E Ele que sustenta os seus pés nessa graça até o dia de hoje. Pode tremer o chão debaixo de você. Não vai te acontecer dano profundo. Porque danos profundos não acontecem com quem anda com Jesus. Grandes males não virão, não será, está escrito, o justo não será grandemente abalado. Grandes abalos não virão em você. Os abalos, o chão pode tremer embaixo, mas em cima a sua casa não vai cair. Essa é a proposta do Senhor. É um Deus forte, autoridade absoluta. E a fortaleza dele se mostra em coisas tão simples. Quando cercaram Jesus lá para prendê-lo, estavam os seus discípulos e ele. Sucedeu assim. Eles queriam pegar Jesus, chegaram com arma, que estava de noite, com aquele achote, que era uma espécie de uma chama acesa no azeite, e com espada. Foi um exército lá para pegar, como se fosse caçar mesmo um bicho bravo. Estava Jesus calmo. Vocês estão procurando quem? Olha, nós estamos querendo achar Jesus. Se vocês querem Jesus, deixe meus amigos já interferir em favor dele. Deixe meus amigos quietos. O assunto é comigo. Jesus, sou eu. Caiu todo mundo no chão. Não ficou um de pé. Espada para um lado, lança para o outro. Caiu todo mundo no chão. Porque é um Deus forte. Glórias a Jesus. O teu inimigo muitas vezes caiu e vai cair outra vez na tua vida. Guarda isso aqui. Ele sempre cairá. Não prevalecerá na tua vida. Na nossa história, ele não vai prevalecer. Porque o nosso Deus é Deus forte. Cristo é o Deus forte na nossa história. Pai da eternidade. Que palavra, hein? Pai da eternidade. Quanto tempo dura uma eternidade? Ele que gerou. Ele que fez. Ele é o Criador. De eternidade em eternidade eu sou Deus. Ele é o Criador. O Verbo Criador. No princípio era o Verbo, era Cristo, era a boca de Deus chamada Cristo falando. É o Verbo falando, poderoso, que faz tudo. Príncipe da paz. Você sabe que um dos significados da palavra príncipe é o primogênito filho de um rei? É um dos nomes. Príncipe, um dos significados é esse. O primeiro filho de um rei. E aqui tem uma palavra bonita. Porque nunca aqui na terra nasceu um filho de Deus. Só Jesus. É tanto que Gabriel falou, o santo que em ti há de ser gerado será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Ele é o único Filho de Deus, por natureza. E ele se intitulava Filho de Homem muitas vezes, se misturando conosco. E outras vezes falava, Deus é meu Pai. Mas ele, quando se reportava a si mesmo, para nos representar, ele falava, eis aqui o Filho do Homem. Se fez homem como nós. E nos fará semelhante a ele, no grande dia que virá. E bem-aventurado é aquele que perseverar até o fim, porque seremos nós semelhantes a Cristo em glória.
não com um corpo rasgado de cravo, mas com glória plena e total, e nós vamos vivenciar a glória que está lá reservada para nós, num templo que não se pode mais destruir. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Então, esse principado, Cristo tem esse principado aqui que é a igreja, vai aumentar o povo que ele chama, e da paz não haverá fim. A paz de Deus na sua vida não terá fim. Sempre teremos paz com Deus. E chegaremos no reino pacificados com Deus. Quem está em pecado não está em paz, está em guerra. E vai chegar lá numa turbulência feia. Mas a nossa rota não é de colisão. A nós uma palavra boa nos aguarda, que está escrita. Vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança que estávamos preparada desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar esse mundo, ele já tinha um projeto. Deus não improvisa, o homem improvisa. Tremeu a terra, a coluna está com problema, vou improvisar uma solução. Deus não. Deus, todos os planos dele são planos definitivos, ele não improvisa nada. Ele já deixou tudo preparado. Antes de você nascer, a guerra começar, ele já tinha tudo preparado. Cabendo a nós fazer escolhas, e ele sabe todas as escolhas que faremos. Nem por isso nós deixaremos de fazer escolhas. E esse é sobre o trono de Davi. Ainda estão esperando o trono de Davi se levantar um rei e fazer um grande reinado. Mas no trono de Davi, está escrito em Atos, eu reedificarei os altares do trono de Davi que estava caído. Foi reedificado o altar do trono de Davi. Quem reedificou foi Cristo. E ele está dentro do seu coração. Ele não vai reedificar outra vez. Não vai vir um grande rei como Davi. Cristo reina, ele sempre reinará. Jó, lá atrás, ele falou, meu Redentor vive. E o nosso Redentor vive e reina nesse principado. Esse é o povo que ele escolheu. Esse é o povo que ele governa como príncipe, como primogênito filho do grande Rei eterno. E nos deu esse direito também. Fomos adotados no sangue dele. Não teríamos nenhuma chance de sermos participantes do céu. Mas na adoção do sangue de Jesus, ele escreveu com letra de sangue a nossa adoção. Ele falou isso quando ele instaurou a primeira Santa Ceia. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. O Novo Testamento que redigiu uma herança para nós na cruz, nos tornando filhos de Deus na adoção de Jesus. Somos filhos adotivos, e teremos direito de tudo. O filho adotivo tem todo o direito que um filho biológico tem, de acordo com o que está redigido no Testamento. E para nós foi dado o direito, nós vamos ter todas as prerrogativas como filho legítimo de Deus. Vivenciaremos as excelências de Deus num reinado que nunca mais terá fim. E esse reinado aqui vai incrementar, aumentar. Ainda que o número não seja grande, haverá incremento de virtude, de qualidades, de dons, de excelências de Deus. Até que o dia do Senhor chegue e a trombeta toque. E nós vamos para a nossa casa. Esse é o dia que nós esperamos. Todo dia nós temos que pensar. Os judeus passaram 1800 e quase 1900 anos falando assim. Esse ano aqui, o ano que vem em Jerusalém. Mas gastaram quase 1900 anos esperando Jerusalém para habitar. Mas eles falavam. É uma frase famosa deles. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha língua se apegue ao meu paladar e que minha destra se esqueça da sua destreza. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, como meu bem maior. Assim somos nós. Se nós nos esquecermos da nossa cidade, que a nossa língua se apegue ao paladar. Hoje aqui, o ano que vem em Jerusalém. Se demorar mais, nós vamos encontrar em Jerusalém. Não nessa de baixo, naquela de cima. E lá vai ser uma festa muito boa, hein? Que esse povo que andou por aqui vai estar todo mundo junto.
Eu sempre penso nisso. Como que vai ser bonito encontrar esses homens? Isaías, né? Elias, Moisés, sobretudo Jesus, mas conhecer todos que passaram por aqui e venceram, porque estão dentro desse principado maravilhoso, a graça de Jesus Cristo. Dá glória a Deus no seu coração, porque você está dentro desse principado. Vai ter incremento de paz na tua casa, vai ter incremento de paz na tua vida espiritual. Falta paz, haverá incremento de paz na tua história, porque ele é chamado Príncipe da Paz. Que a paz dele habite profundamente no teu modo de pensar, de viver. E saiba, ele está no controle de tudo. Se ele deixasse as coisas à deriva, nós estávamos perdidos. Para encerrar a palavra, quando, irmãos, vocês lembram que Noé subiu naquele barco? Ele não tinha leme, ele não tinha para onde dirigir. E Deus também não deu leme para ele, não. Falou, entra no barco, resta comigo. 1 ano, ficou 1 ano uma barca andando em deriva sobre o planeta. 1 ano, sem leme na mão. Mas no dia de parar a arca, ela parou onde tinha que parar e todo mundo saiu de lá. Sabe por quê? Porque essa arca aqui, ninguém põe a mão nela, não. Quem governa é o Senhor Jesus. Essa é a arca que ele está governando e vai nos levar para a nossa casa paterna definitiva. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.